prazer que cumprimentamos os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Pindamonhangaba. Eu sou o professor Ricardo Sobral e nós estamos aqui para falar para a sala de jovens casais. A nossa igreja tem um canal no YouTube, AD Belém Pinda EBD. Você acessando este canal encontrará outras videoaulas de outras faixas etárias, onde você encontrará enriquecimento para o seu crescimento espiritual. No dia de hoje, nós desejamos falar sobre o tema A Beleza da Intimidade Sexual. Isso mesmo, a beleza da intimidade sexual. Para isso, iniciamos com um texto áureo. 1 Coríntios 7, verso de número 5, diz assim: Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quando nós abrimos a palavra de Deus e nós tentamos encontrar ensinamentos para esse tema sobre a intimidade sexual, nós vamos perceber que a relação sexual gera dúvidas em qualquer fase do relacionamento. Antes do casamento, os problemas são como nos livrarmos da tentação, das tentações, ainda no namoro, no noivado, e nos mantermos firmes para nos santificar. Porém, após o casamento, as indagações são outras. E não é porque nós agora temos relação sexual no casamento que tudo se tornou mais simples. Não, senhor, não, senhora. Não se torna tão simples assim. A sexualidade de um casal pode ser um grande problema quando não administrado de forma correta, entendendo a extensão e os limites dessa relação no casamento. Então eu desejo nesse dia compartilhar com você alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina nessas áreas e de como tratar cada um desses princípios em nossa área de forma bem prática. O primeiro princípio é o princípio da fartura e da escassez. Fartura e escassez. Como isso se aplica? Bom, nós somos feitos para o casamento e para a relação sexual. As formas dos nossos corpos, as regiões erógenas que nós temos, que nos excitam, o fato de nós nos reproduzirmos por meio dessa relação, tudo isso aponta como a vontade de Deus de que um homem e uma mulher se relacionem sexualmente. Fato é que a união física entre um homem e uma mulher gera a união em uma só carne, que é da vontade de Deus. Foi Deus que criou assim, não é correto? Bom, a primeira regra é que essa relação, que a relação sexual, não pode faltar. Dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, que se tornarem uma só carne, a relação sexual não pode faltar. Na sociedade em que nós vivemos, fala de casamento não consumado quando não há a relação sexual. Há, contudo, duas questões a serem levantadas. Quais são elas? A exposição ao pecado e a manutenção do casamento. Lá em 1 Coríntios nós lemos e que reconhece a importância da relação conjugal, da relação sexual no casamento. E o texto também ele não nega e nem tenta suprimir os desejos sexuais. Pelo contrário, ele descreve que são legítimos e menciona, inclusive, que é impróprio, sem motivo justo, privar o cônjuge de relações sexuais. Tal privação seria uma exposição desnecessária para as artimanhas do nosso inimigo, que é Satanás, que é provocar uma tentação, já que o casamento é um ambiente para o sexo. Toda vez que um cônjuge priva o outro sem motivo justo, pode ter certeza, Satanás vai criar uma oportunidade trazendo tentação nessa área do casamento. Agora, a segunda questão
que é a manutenção do casamento, lá em Cânticos, capítulo 2, verso de número 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Traz aqui a figura de raposinha que destrói os vinhedos como uma metáfora de relacionamento. Devemos lembrar que sempre que há raposas nos vinhedos, a intenção delas é destruir os vinhedos. E o exercício da intimidade física é essencial para manter o desejo sexual dentro do ambiente propício, que é o ambiente de casamento. O livro de Cânticos, ele está repleto de descrições a respeito do desejo e da satisfação de um casal. A demonstração de amor é intensamente demonstrada por contatos físicos, de carinho, cujas práticas são contínuas num relacionamento de casal e é o caminho para afastar as raposinhas das vinhas que é o nosso casamento. O relacionamento sexual, como uma prática comum na vida do casal, é uma bênção de Deus, é uma satisfação do casal. E o fim, é que o interesse sexual se mantenha sempre no seu devido lugar. Então, não deixe faltar, mas também não queira demais. Existe um limite e nós precisamos respeitar essas extensões e esses limites. E como é que eu faço isso? Conversando com seu cônjuge, abrindo o coração, sendo franco, sendo honestos um com o outro, até onde é os nossos limites, até onde é bom para você, é bom para mim. É conversa, é diálogo, de maneira franca e objetiva. Bom, um outro princípio que nós precisamos tomar cuidado é com a moeda de troca. Com a moeda de troca. Como visto, há uma relação de direito no casamento. Essa relação é tão profunda que Deus olha o marido e a mulher como se fosse apenas um. Por isso o casamento não pode ser conduzido em meio a disputas de poder e nem pode ser baseado em uma constante troca de favores ou de valores. Você faz o que eu quero, que eu faço o que você quer. Isso é troca. E no relacionamento sexual não pode haver esse tipo de troca, esse tipo de barganha. Como templos do Espírito Santo que nós somos, o nosso corpo deve ser instrumento de santidade, para ser utilizado com a mesma disposição de amor e dedicação, assim como Cristo fez com o seu próprio corpo. Quando a Escritura compara a relação do marido e da mulher com relação a Cristo e à igreja, ela está se referindo à entrega. É isso que a Bíblia está dizendo. É a entrega do Redentor pelo bem da sua igreja, é uma amostra da entrega graciosa que deve existir no matrimônio. Um deve se entregar ao outro. O cônjuge não deve considerar apenas o seu bem-estar, mas deve pensar na necessidade e agir para o bem-estar do outro. É deixar de lado o egoísmo. Eu quero só para mim e eu não estou interessado em saber se você quer ou não quer. Eu só estou pensando em mim. Então, Cristo não agiu assim, ele se entregou. 1 Coríntios também fala sobre, capítulo 7, fala sobre a autoridade que o cônjuge tem sobre o corpo do outro. Efésios 5, 21 destaca que há uma relação de constante sujeição nessa relação de um com o outro. Olha o que diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sexo, cuidado, amor, carinho e proteção constituem os modos de sujeição de um ser humano antes de ser cheio de si mesmo e que viva para si, deve praticar isso com o seu cônjuge. Então, por amor, Cristo ele se humilhou. Como servo, ele abriu mão da sua glória, sujeitou a forma humana, a lei e a morte. Ele não
chantageou a igreja. Ele não fez troca com a igreja, ele se entregou, ele não negociou essa entrega, ele simplesmente se entregou, e se entregou, diz em João 18, espontaneamente. E é assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos aprender, que usar o sexo como um prêmio pelas boas ações, ou como punição pelos erros, é desvalorizar o próprio corpo. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos desvalorizando e nós estamos inutilizando a graça. Nós estamos inutilizando o perdão. Nós estamos inutilizando as coisas que fazem a vida andar melhor nessa área. Muitas pessoas utilizam essa área como meio de vingança, de ira, de condenação. Jesus não fez assim com a igreja. Cristo não agiu dessa forma com a igreja. Isso é tirar a sublimidade do corpo, é deixar de reconhecer que a entrega tem que ter um significado, ela deve ser ligada ao amor e não à troca. É evidente, contudo, que o relacionamento de amor deve haver espaço para cada coisa ocorra no momento certo e do modo certo. O marido e a esposa, por exemplo, não pode passar o dia inteiro se humilhando, se magoando um ao outro e no final do dia achar que vai ter desejo, que vai ter fartura, que vai ter bênção na cama. Antes, o que deve haver é uma preocupação em fechar a ferida, em tratar a ferida. Por isso, o perdão é importante no casamento. Por isso que o sexo não pode ser uma moeda de troca. Precisa haver um trabalho de humildade, de reconhecer o erro e pedir perdão. Olha, hoje eu te chateei, hoje eu te magoei, hoje eu falei umas coisas para você que não é legal, durante a semana eu falei umas coisas que não era bacana. Não adianta você tacar pedra o dia inteiro e quando chegar no final do dia querer rosas na cama, porque não é isso que vai ter. Você vai ter, na verdade, sacos de pedra na cama. Então fica a dica aí, tá ok? Moeda de troca. Muito bem. Outro cuidado que nós precisamos ter é com as fantasias. Imaginação é uma qualidade muito valorizada hoje. De fato, criar uma fantasia pode ser algo não apenas interessante, mas até animador. Inclusive na área sexual, ela pode ser interessante, além de demonstrar interesse na relação e na satisfação do outro. Porém, por outro lado, fantasias podem dar vazão aos desejos e paixões pecaminosas. E nós devemos ter cuidado com isso. Porque muitas vezes, por causa do nosso pecado, algo que é bom pode se tornar ruim, pode se tornar mal. Devemos ter cuidado com as fantasias, mas isso não significa que precisamos matar a imaginação. Os perigos são muitos, mas o bom senso torna as fantasias seguras. Nesse sentido, no livro de Cântico dos Cânticos, ele serve como um guia e ele mostra dois aspectos importantes que nós devemos observar, que é a exclusividade e o romantismo. Quando você lê o livro dos Cânticos dos Cânticos, você vai encontrar isso, exclusividade e romantismo. As comparações estranhas desse livro podem até parecer ofensivas para nós, mas elas fazem todo sentido naquela época, demonstrando valor, demonstrando singularidade, demonstrando beleza do relacionamento entre Salomão e a jovem Sulamita. A valorização do marido e da esposa neste livro mostra um primeiro aspecto, que é o aspecto da exclusividade. A grandeza do prazer demonstrado por ambos dispensa uma terceira pessoa. E aí é que está o perigo das fantasias. É quando desejamos que o nosso cônjuge se pareça com uma terceira pessoa. Se pareça, por exemplo, que exemplo que eu posso dar, né? Pensa em alguma coisa aí, tá bom? Pensa aí na sua mente aí, que você fantasiar
que seu cônjuge seja uma outra pessoa? O que é que nós estamos fazendo quando nós nos comportamos dessa forma? Nós estamos externando um desejo para o nosso cônjuge e incluindo uma outra pessoa nesse relacionamento. Já parou para pensar nisso? Quando eu desejo, por exemplo, que a minha esposa se vista de secretária e eu de patrão, o que é que eu estou imaginando? Qual é a fantasia que eu estou criando na minha mente? Uma fantasia pecaminosa, porque eu estou tirando a minha esposa de cena para pensar em uma pessoa que não é ela. Já parou para pensar nisso? E ela está imaginando um outro homem que não sou eu. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Pode parecer exagero, mas fantasiar que se é ou que se está com outra pessoa não é romantismo. Isso é uma fuga para o pecado. E por isso nós devemos tomar cuidado. Não é nada romântico querer outra pessoa. Ao contrário, é uma atitude que demonstra que o nosso cônjuge não é importante. Que o nosso cônjuge não é a única pessoa na nossa vida e nem mesmo pode nos dar o prazer que nós merecemos. Quando nós imaginamos estar com outras pessoas, nós estamos desvalorizando aquela pessoa que está ao nosso lado e que está conosco para ter relacionamento sexual sadio. Alguns significados do Cântico dos Cânticos, quando nós vemos as fantasias. Exemplo, lá no capítulo 1, no verso 9, diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Parece estranho para nós, né? O esposo fazer essa declaração da sua esposa, né? Mas naquela época, as éguas egípcias, elas eram tão enfeitadas que elas se destacavam no momento em que o rei, né, o faraó, surgia com seus cavalos. Ela se destacava no meio dos garanhões. E se destacava tanto que causava admiração e excitação. Era disso que ele está dizendo. Quando ele fala, por exemplo, capítulo 1, verso 15, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como o das pombas. Ele está dizendo assim, olha, você é tão meiga que me causa impressão, admiração, a sua meiguice me contagia, me domina, me faz me admirar você cada vez mais. Ele está fantasiando a pessoa dela. Quando no capítulo 8, verso 10, ela diz assim, eu sou um muro e os meus seios como suas torres. Ela está fazendo uma referência tanto à integridade moral dessa jovem, como à maturidade sexual dela. E mostra que ela é uma pessoa reservada para o seu amado. Então tome cuidado com as fantasias. Tome cuidado com o que muitas vezes está fantasiando. Se você está pensando no seu cônjuge ou se você está pensando em uma terceira pessoa. E a última dica que eu quero compartilhar com você é muito essencial, nada além das quatro paredes. Nada além das quatro paredes. O relacionamento, ele não pode ir além das quatro paredes, relacionamento sexual. Ao erguer quatro paredes na vida sexual, o casal deve seguir os seguintes padrões bíblicos: amor, abnegação, satisfação e respeito. Quando eu falo de amor, eu estou dizendo que essa é a primeira parede do relacionamento. Ele nos leva a ter um total interesse pelo bem-estar do outro. O amor faz isso. Faz com que eu tenha interesse pelo bem-estar do próximo. Quando Deus conversa com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor declarou que seu amor pelos justos o levaria a poupar aquela cidade. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, mostra que o amor é uma inclinação em favor ao outro. O relacionamento amoroso se estabelece somente quando duas pessoas desejam e trabalham pelo bem do outro. Tá ok?
Isso deve ser aplicado no nosso relacionamento sexual como casal. O interesse não é somente buscar o seu próprio prazer, mas também o do seu cônjuge, tá ok? A outra parede é a parede da abnegação. O que é abnegação? É a marca do amor verdadeiro de Cristo. Paulo ressaltou isso ao falar com os irmãos de Tessalônica, que mostrava abnegação ao apoiar os necessitados e abrir mão dos seus recursos pelo bem do outro. Então, em outras palavras, a abnegação, ela é, no relacionamento conjugal, é onde ambos devem se entregar abrindo mão de si mesmo pelo bem do outro. Por isso que o amor e a abnegação são paredes que unidas formam uma estrutura no lar. O amor nos move em direção ao outro, em favor do outro. Já a abnegação nos move para longe de nós mesmos. Tá ok? Tanto o amor como a abnegação foram demonstrados por Cristo quando nós lemos Filipenses capítulo 2, verso de número 5 em diante. Filipenses 2, um texto bastante conhecido, mas quero deixar aqui para você. Capítulo 2, a partir do verso de número 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois, substituindo-se na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, em si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o Senhor também se humilhou, se abnegou, abriu mão de si em favor de nós. A terceira parede que nós precisamos levantar é a parede da satisfação. O salmista disse no Salmo 65:4 que haverá satisfação para todos que se aproximam de Deus. Haverá satisfação para todos que se aproximam de Deus. Então esse é um princípio que deve ser aplicado na vida conjugal. A terceira parede da intimidade do casal é essa parede, a parede da satisfação. O amor é uma ação em favor do outro. Quando nós amamos o nosso cônjuge, o seu bem-estar é uma satisfação para nós. Então você não pode pensar só em você mesmo. Você precisa estar preocupado em satisfazer o seu cônjuge. E uma vez que você satisfizer o seu cônjuge, ter a certeza que ele está satisfeito, pode ter certeza que você também ficará muito satisfeito. E a quarta parede é a parede do respeito. Parede do respeito. Ela completa esse fechamento da relação do casal. Em tempos em que tanto se fala de fantasias e de coisas para apimentar a relação, nós devemos lembrar de que a palavra de Deus preza, de honrar o corpo. Antes de ser meio de prazer para o casal, o seu corpo é uma oferta a Deus. Romanos, capítulo 12, verso de número 1, diz o quê? Quem lembra aí? Romanos 12, 1. Apresentei, irmãos, os vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o prazer e a satisfação do próprio corpo não devem ser focado apenas no ser humano. Antes de tudo, o corpo deve ser encarado como um instrumento e serviço de Deus. Além da satisfação sexual do casal, Deus nos constituiu para um serviço. E por isso que Ele imprimiu em nós a sua imagem e a sua semelhança. O uso do corpo ele deve ser respeitoso, de modo que nem o esposo e nem a esposa usem eles indevidamente, sem objetivar a glória de Deus. Infelizmente, nos tempos em que vivemos, a perversão sexual aumentou tanto que crentes têm adotado formas grotescas de sexo, se desviam do propósito de Deus com seu corpo. Há casais que cedem a tentações de imitar cenas pornográficas, achando que isso é uma forma de esquentar a relação, quando na verdade estão desonrando seus corpos e desonrando a Deus. Ok? Então tomemos cuidado para que a gente não entre por esse viés do desrespeito. Respeite a sua esposa, os limites que ela
definiu, respeite o seu esposo, os limites que ele definiu. Eu não sei quais são os limites. Diálogo. Diálogo. Se você dialogar, você tenha certeza que vocês vão entrar em harmonia nessa relação sexual. E concluímos dizendo que o sexo é importante e deve ser praticado dentro dos limites do matrimônio. Não deve ser usado como moeda de troca. Há uma forma bíblica para o romantismo, está lá no livro de Cântico dos Cânticos. Para alcançar, o casal deve construir essa relação entre 4 paredes: o amor, a abnegação, a satisfação e o respeito. E o cristão deve ter cuidado com as inspirações, né? Deve ter cuidado com aquilo que está inspirando. Quais são as fontes? De onde vocês estão tirando ideias para incrementar o relacionamento sexual? Além disso, ele deve enxergar o corpo, a relação sexual e a vida a dois como um serviço para Deus, não apenas como uma forma de satisfação pessoal. Tá ok? Essa é a nossa aula de hoje. Quero deixar para você uma leitura do livro do Cântico dos Cânticos. Dá uma vasculhada, lê lá e você vai ver e faça uma comparação. O romantismo do Cântico dos Cânticos é a mesma ideia ou ensino dos ditames do mundo? Faz a comparação. Vê em que lugar vocês estão se encaixando. Se com o romantismo bíblico ou se com o romantismo pseudo do mundo. Pseudo-romantismo do mundo. Gostaram dessa aula? Se você gostou, dê um like, dê um joia, compartilhe com outros casais que estejam precisando ouvir um bom ensino bíblico. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu casamento, Deus derrame graça sobre o seu relacionamento sexual. E se você precisar de ajuda, conte conosco, fale com alguém, com pessoas experientes e não simplesmente acesse coisas que vão trazer sujeira para sua mente. Amém?